boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial Cristocast, segunda temporada. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e eu estou muito feliz que você está aí do outro lado. Então, eu já começo pedindo, te dando as boas-vindas, mas também pedindo para que você já se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, ainda não acompanha, está conhecendo hoje o Cristocast, já começa se dando esse presente, porque aqui você sempre vai ter um canal para ouvir sobre Deus. Então, você com certeza vai voltar. Se inscreve no canal, dá um like para a gente, que é super importante, ajuda a crescer, a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E já pega o link também, aproveita, compartilha, manda aí para pelo menos 3 pessoas que você conhece e que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Tá bom? Já fez? Podemos começar? Então, eu quero falar para vocês que eu estou recebendo hoje uma irmã querida, né? Irmã, não irmã de sangue, mas uma irmã de consagração, que nos conhecemos. Depois a gente vai contar essa história. Nos conhecemos não tem muito tempo, mas com muito carinho eu recebo Cídia aqui, que vai começar dando um recadinho para aquela câmera. Sim, Andréa, olá. O meu recado é sobre um testemunho sobre a presença de Deus, a vivência de Deus na minha vida, né? O que transformou, o que Deus fez comigo. E durante esse momento, é uma história, um testemunho que Deus me visitou no sofrimento e eu pude presenciar, tocar a presença de Deus na minha vida. Com certeza vai ser lindíssimo e desde já agradeço a tua presença. Eu sei que sempre é muito sensível a gente estar aqui sentado, compartilhando o testemunho, compartilhando nossas histórias mais íntimas, mas a gente, quando senta aqui, tem o pensamento de que nada é pra gente. A gente está aqui por Deus, não é? Pela glória de Deus. Obrigada mesmo, de coração. E eu quero conhecer primeiro a tua história. Tu sempre foste de família cristã? Sim, eu sempre fui nascido em berço católico, né? Mas aquela católica vamos dizer que não só de IBGE, mas é aquela católica que só vai à missa e não entende diretamente o profundo a essência dos sacramentos, né? Não tem um respeito, uma profunda saber consciência de que o verdadeiro o sacramento você tem que ter aquela... E a missa, um exemplo, se preparar antes de você ir. Então, assim, um católico simplesmente com força de estatística, né? Uhum. E não tinha o respeito de saber que faltar aos domingos à casa do Senhor é pecado mortal, não tinha esse conhecimento. Uhum. E eu só fui conhecer isso profundamente na minha dor, que quando eu bati em várias portas, saí parece uma louca, desesperada, buscando uma sede de Deus, né? Sempre tive muita sede de Deus, mas desorientada e no desespero, na dor, no sofrimento, né? Bati tudo quanto foi porta. Uhum. E todos os tipos de seitas, religiões, inclusive até Umbanda, essas coisas todas, me envolvi querendo buscar uma resposta para aquele sofrimento que eu estava passando no momento, né? Uhum. Então, e quando me deparei que conheci uma amiga dentro da própria igreja que me levou, me conheceu, né? Me apresentou a Semente do Verbo, a comunidade, em 2019. Uhum. E desde lá eu senti que eu tinha tudo e não sabia onde estava procurando, né? Tava comigo, mas eu não sabia, como aquela frase de Santo Agostinho que diz... tudo estava dentro de mim, o que eu procurava fora, né? Sim. E assim eu me senti, aquela procurando em todo quanto é lugar, mas Cristo estava dentro de mim. Uhum. Bastasse que eu me aprofundasse e conhecê-lo, que ele vivia ali, estava todo o tempo do meu lado, nunca me desamparou. Era o meu desespero que não deixava ver que ele vivia comigo. E eu comecei uma caminhada, 2019, veio a pandemia. Uhum. Após a pandemia, me consagrei à comunidade. Eu sou membro de aliança da comunidade. E nessa busca toda de consagração, eu passei pela dor. E nesse período, depois de me consagrar à comunidade Semente do Verbo, começar a estudar a Escola da Fé na minha paróquia, conhecer profundamente
a Deus, a minha religião, né? Porque muitas das vezes a gente diz que pertence a uma religião, mas a gente não conhece profundamente a essência, o fundamento da igreja, os princípios, o catecismo, a Bíblia, a gente não conhece. E eu passei a estudar a Bíblia, o catecismo, e me aprofundei e me consagrei à Comunidade Semente do Verbo, 2021. E isso, e a vida andando tudo bem, né? E eu tive uma outra queda, né? De um outro sofrimento ainda maior. E nessa primeira história que eu vinha buscando, eu me desesperei, caso de pensar em suicídio, e batia tanto quanto lugar buscando, né? E passou a minha cabeça várias vezes querer me suicidar, me matar, tomar remédio e tentar contra a vida de outras pessoas que estavam me fazendo mal, né? Então foi um desespero, uma loucura. Isso quando a pessoa não conhece profundamente Deus, né? Quer que Deus te sirva no momento que tu queres ser servida. Exato. Tu não espera que Deus vai fazer o agir dele, mas tu busca Deus. Foi assim que eu me vi, eu identifiquei depois, eu parei para pensar. Eu buscava Deus com interesse meu próprio, né? Querendo solucionar um problema. Eu não buscava Deus por amor a Deus, para amar Deus. Eu buscava Deus para solucionar o meu problema, meu sofrimento naquele momento. Eu queria ser atendida por Deus, eu ia com interesse mesmo, ia a Deus com interesse, né? De buscar Deus, esperando uma solução de Deus na minha vida. E eu só fui ter essa sã consciência depois que eu comecei a estudar. Entrei para a Escola da Fé, recebi os sacramentos, comecei a comungar, eu 21 anos sem receber a Eucaristia. Nossa. E comecei a comungar e a estudar mesmo profundamente, porque eu não podia estar ali recebendo o Cristo próprio e não conhecer. Como é que eu recebo uma coisa dentro de mim se eu não conheço? Então, aquilo despertou em mim muito e fui buscar profundamente aquele conhecimento daquilo que eu vivenciava, daquilo que era a minha fé, aquilo que eu professava. Eu tinha que saber professar o que eu estava professando. Eu não podia professar uma coisa se eu não conheço. Então, eu dizia, eu tenho obrigação de conhecê-lo. E foi profundo nisso. E com tudo isso eu comecei e eu me determinei. E Deus vai te iluminando, vai te guiando. Eu me determinei que eu ia ter uma vida voltada para Cristo. Diante de todo aquele sofrimento, que aquele sofrimento que eu hoje ainda estou, né, passando, que não seja em vão, que seja para eu crescer e me edificar. Porque eu preciso de uma comunidade que ela prega, nós contemplamos o Cristo humilhado. O que é o Cristo humilhado? Todos os santos que chegaram até a glória do céu, testemunhos que tem de pessoas que alcançaram a glória, são pessoas que sofreram muito nesta vida. Santa Teresinha, né, São Padre Pio, foram muito tentados, tiveram muitos sofrimentos. Para eles chegarem lá, não tiveram uma vida fácil, vivendo em convento. Não tiveram uma vida fácil. Diversos desafios. Muitos desafios, muito sofrimento, muitas humilhações. E nesse sentido, nessa direção, eu tenho essa convicção de que para você alcançar a tua santidade, alcançar o teu fim final, que é o céu, que é a glória, você tem que passar por humilhações aqui. Isso que o próprio Cristo passou. Por que eu não posso? E quando você se determina que você vai seguir Cristo, a gente não tem que pensar que tu vai seguir Cristo, a tua vida vai ser mar de flores. Não vai ser. É sofrimento, porque ele diz, se quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Isso. E a gente pensa, seguir Cristo é muito fácil, eu vou estar lá na igreja, eu vou estar cantando, Não, seguir Cristo é você sofrer como ele sofreu. Como é que foi a vida dele para ele alcançar a nossa ressurreição, para ele alcançar a nossa salvação? Foi de muito sofrimento. Ele sendo Cristo, ele podia muito bem se eximir de todas essas dores, de todo esse sofrimento, mas ele quis fazer isso para mostrar. E ele também falou na Bíblia, né? Vocês terão, a vida de vocês terão as aflições, mas coragem, lá em Mateus, pois eu venci o mundo. Então ele deixou todo o itinerário para a gente. Somos nós que somos teimosos, não queremos fácil, né? Queremos assim passar por um sofrimento sem ter o sofrimento, né? Nem tudo conto de fada. Nem ter o sofrimento, né? Não, muitas vezes dizer, eu quero seguir Cristo, mas você não quer passar por sofrimento que ele passou, pelas humilhações. Ele foi escarrado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi traído. E quando a gente passa por uma traição, pelo abandono, a gente chora, se desespera, né, quer se matar.
Foi o que aconteceu comigo a primeira vez. Mas quando eu consegui entender que quando você consegue, ainda tem mais, André, quando você consegue entender, decidir que você vai caminhar com Cristo, aí que vem as provações. Nossa, nem me fala. Eu tenho pensado muito sobre isso. Muito. Sobre quando você realmente decide que você vai, aconteça o que acontecer, ficar próximo de Cristo, acontece muito mais coisa. Não é um caminho fácil, de forma alguma. Isso me lembra essa tendência que a gente vê hoje em dia, né, de algumas pessoas falando da teologia da prosperidade. Gente, não tem nada a ver, né? Porque não é isso que Cristo ensinou para a gente. Aqui nessa terra, aqui nesse mundo, não são flores. Não é. A gente vai ter o bom, o bem na glória, se Deus quiser. Né? Mas aqui é para a gente se preparar, porque são muitos desafios se você quiser ficar do lado de Cristo, fazendo a coisa certa, né? Seguindo a verdade. Ele é a verdade. Se você quiser ficar desse lado, você tem que estar preparado. E isso me faz muito lembrar, Andréia, também que quando você busca o Cristo, você segue, além dos sofrimentos, né, você não vai ter esses insultos, essas humilhações, essas críticas de pessoas de fora. Vão ser os seus que estão convivendo com você, que vão te fazer isso, vão te jogar. Agora pronto, já quer fazer isso. E quando você começa a passar por provações e começa a te falar, e cadê a tua igreja? E cadê teu Deus? Sabe? E não é pessoas que você dá longe de você, são pessoas que convivem com você. Já ouvi cada coisa. Já me chamaram de crente de mentira. Quando a pessoa faz algo, você se irrita, aí você demonstra sua irritação, aí você é crente de mentira. Quer dizer, quem crê não pode se aborrecer. Não pode se aborrecer. Eu passo muito por isso, de humilhações mesmo, de dizer, por que tu agora tá na igreja e tu tá sofrendo tanto assim, tu tá suportando? Que igreja é essa que tu tá seguindo? Que Cristo é esse que tu tá seguindo? Eu prefiro calar, não porque eu não quero, mas porque não adianta, porque tem aquela passagem, né, que Deus fala, que você dá a palavra, você fala, a pessoa não quer te ouvir, então você não pode estar jogando pérolas para porcos. Então a palavra de Deus para mim é pérola, é preciosa. Então eu falei, a pessoa está vendo, então eu vou testemunhar com a minha vida, com as minhas atitudes. Não vai ser mais a minha palavra, vai ser as minhas atitudes que vai. Mas é tão difícil porque você não espera no próximo de você, que está convivendo contigo, que venha te crucificar, então você não pode dar um deslizo, um escorregão, que ele já te crucifica. Você não pode falar alto se você falou, você não pode se aborrecer, você não pode xingar, você tem que estar ali corretíssimo perante dele, porque ele vai dizer que Deus é esse que tu serve. Exato. Né? Quer dizer, não é as pessoas de fora, né? A pessoa que tu conhece lá na rua, é o que convive com você que vai estar te jogando a pedra ali. Ou seja, está querendo te provar ali, é o próprio inimigo que está ali te cercando para ver onde vai tua paciência, onde vai, né? Usando essas pessoas para que ela possa te tirar do estado de graça, principalmente quando você busca realmente manter o equilíbrio, não for me aborrecer. Na comunidade a gente tem muito isso, todo ano a gente tira um santo que vai te acompanhar o ano todo, aí você começa a estudar a vida daquele santo para que você possa se inspirar nele, para você ter uma vida parecida, ou seja, não é a gente que escolhe o santo que vai te acompanhar aquele ano, o intercessor, mas é ele que você escolhe. Então, esse ano foi escolhida por São Francisco de Sales, e ele é um santo que tem um temperamento muito colérico, né? Então, quando ele se aborrecia, queria expressar raiva, ele ia na escrivaninha dele, ele arranhava toda, até quebrar todas as unhas dele, para não demonstrar, para ele não sair do estado de graça. Então, quando você pensa nisso, não é que você vá guardar para você a raiva, aquela não poder não, você vai descontar em outro lugar, ou seja, vai chorar no quarto, vai chorar no banheiro sem que ninguém veja, vai te aborrecer, vai bater na porta. É isso que eu estou fazendo muito hoje. Por quê? Porque eu não me
rir com ele para não vir me jogar. Que Cristo você está seguindo, que tudo te aborrece, que tudo te tira do sério. Mas é muito difícil, porque quando você segue Cristo, é aí que as provações vêm. Que se você não conhece verdadeiramente, não conhece a palavra de Deus, você acaba tropeando, duvidando, né? Porque você dizer, realmente, não vale a pena seguir Cristo. Eu estou seguindo Cristo, as provações vêm. Mas você tem que ter fé que aquilo são para o teu crescimento e saber ressignificar tudo isso que tu está passando. É o que hoje eu procuro fazer. Né? Tudo tem um porquê. Não é à toa que um sofrimento bate à tua porta. Deus permite porque Ele quer te fazer algo de ti. Ele quer, através de ti, a santificação para ti mesmo, porque de repente você pensa que você está, e para o outro está próximo de ti, que está no caminho errado, ou para os teus familiares todos que estão ali ao teu redor. Verdade. É essa que é a... Olha, Cídia, assim, já que estamos entre irmãs, entre amigas, eu vou te confessar, assim, eu tenho muita dificuldade de não responder, sabe? E isso, às vezes, me maltrata, porque eu lembro que o que Deus quer é que a gente tenha um bom discernimento, né, sobre tudo que acontece na nossa vida, que a gente tenha um bom temperamento, a mansidão. E é um desafio para mim, por conta do meu temperamento, normalmente, sabe? E aí, às vezes, quando eu saio, assim, do eixo e me aborreço mais do que o normal, depois eu fico chateada porque eu me aborreci, né? Mas aí é aquela questão que você falou, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, ainda que a gente desvie, a gente consegue voltar. Né? Que me chama a atenção para outra coisa que tu falaste já no início, assim. Eu me considerava também da mesma forma a família católica, mas aquele católico que não se aprofundava na palavra. Era a mesma coisa, né? E as missas, fiz todos os sacramentos, né? Tava ali o batismo, primeira Eucaristia, comungava, assim, passei por tudo certinho, crisma, tudo direitinho, mas ainda assim não foi profundo. Mas eu estava ali, na missa. Hoje, a grande diferença que eu percebo é o quanto é importante você conhecer a sua igreja, conhecer profundamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, muito Deus importante, próprio, né? E, porém, existe um comportamento, vou falar assim da nossa igreja, né? Porque somos da mesma, mas existe um comportamento que eu vejo que é assim, claro, quando você vai à missa, você ouve ali na liturgia, né? Você ouve o ensinamento. Mas se você quer se aprofundar, você precisa, na sua casa, abrir a sua Bíblia e buscar. certo. Buscar se aprofundar. E aí vai chegar uma hora que não vai mais ser só na Bíblia. Né? Você vai buscar outras coisas, outros estudos, outras pessoas. Catecismo, né? O catecismo, a minha filha tem 10 anos, fez catecismo no ano passado e foi no ano retrasado, na verdade. Fez o catecismo e foi muito legal que eu consegui estudar com ela tudo de novo. Que legal. Né? E foi muito gostoso de ver. Mas eu lembro de quando eu fiz catecismo, mas a gente é muito novo. Então, as coisas vão né? No dia a dia, as coisas vão se distanciando, vão se perdendo. Se a gente, enquanto criança, não tem a família ali muito sólida dentro da igreja, esse conhecimento vai, né, se diluindo no tanto de coisa que a gente vive. Então, é necessário, sim, você ter esse resgate, né, de ir você, por decisão e discernimento seu, buscar o aprofundamento na palavra de Deus. Porque daí também, e aí falando entre igreja nossa, a mesma que nós vivemos, tem muita gente que acaba saindo da igreja porque, na verdade, não conhece. Eu sempre falo, conheça a sua igreja. Se você é católico, conheça a sua igreja. Se você é protestante, conheça a sua igreja. Viva profundamente onde você estiver, mas conheça a sua fé. E não seja apenas
ali uma busca de ir na igreja, num culto, no que for, só para sarar momentaneamente a sua ferida, mas para você ter um relacionamento real com Deus. Com certeza. Né? E falando nisso, né, Andréia, você falando da Bíblia, e no primeiro sofrimento, no primeiro provações e deserto que eu passei, de abandono, sofrimento, que foi 2018, né, e eu buscava Deus incessantemente, porque eu tinha na consciência os ensinamentos dos meus pais, né, que ensinavam sobre a palavra de Deus. Mas aquilo não me interessava, porque a vida estava tudo bem. Tinha uma vida aparentemente feliz, né, aos olhos do mundo. Tudo que eu tinha, tudo que eu queria eu tinha. Uma vida estável, né, casei, fui para o Rio de Janeiro, morei, vivi muito bem. Então, aparentemente, eu não precisava de Deus, eu era autossuficiente. Ou melhor, né? É como se tivesse tudo ok. Tudo não, ok. Deus está me provendo tudo que eu preciso. Tudo preciso, né? Ou seja, eu tinha um Deus ali que me provia tudo, a minha vida estava maravilhosamente bem. Ou seja, eu só voltei para Deus quando eu me deparei com sofrimento, com abandono, né? Com rejeição muito forte, que eu procurei incessantemente Ele, mas como eu te disse, eu procurava com interesses próprios. Isso. Né? E entrei em desespero, bati tudo quanto é porta, tudo que tu imaginar, onde chegar lugar. A frequentar outras igrejas. Sim, eu também dou testemunho muito bonito também da Igreja Batista, porque eu católica, né, e foi a Igreja Batista que nessa época me acolheu, a primeira Igreja Batista ali da City Vasconcelos. Certo. Eu não sei se o pastor nem está mais por aqui. Eu fiquei 1 ano lá com ele estudando a Bíblia. Eu tinha sede da palavra de Deus. Eles têm o estudo bíblico lá. A Igreja Batista tem o estudo, o discipulado. Discipulado que eles fazem da É palavra. muito bonito. Eu fiz com eles, não tenho, mas eu cheguei lá, o pastor me acolheu. Estava desesperada, desnorteada. Eu estava louca. O meu foi na pandemia, não podia sair para lugar nenhum. Eu encontrei online e estudei também pela Igreja Batista primeiro. Os evangelhos, tudo. Aí só depois que eu fui encontrar eu fiz com eles. Eu fiz com ele 1 ano, né, de estudo bíblico. Eu ia todo domingo lá, não faltava uma aula. E eles sabiam que eu era católica. E para você ter uma ideia, como eu estava desorientada, totalmente desequilibrada, eu participava do estudo bíblico com ele. Eu, meus 2 filhos iam comigo. O Léo ficava na escolinha de criança, o Felipe de adolescente, e eu ficava de adulto. A gente ficava separado um em cada sala. E eu saía de lá, ia para a minha igreja católica participar da missa. O meu maior perguntou assim, mãe, por que a gente não participa da missa aqui? Ele não entendia nada, né? Eu disse, não, filho, a gente vai só estudar aqui, mas a gente vai para a nossa missa. Eu saía lá da igreja Batista, que é ali na City Vasconcelos, eu ia lá para São Judas Tadeu, que é lá no final da cremação. Para lá eu ia. Assim, olha a loucura, né, da pessoa assim, que não sabe o que está fazendo. E eu agradeço muito, porque eu não tenho nada que falar. A Igreja Batista me acolheu nessa época, o pastor Josué, não esqueço disso, me acolheu, eu e meus filhos, nós estudamos. Eu falava, pastor, eu sou católica, eu estou aqui para estudar com o senhor. Ele, não, minha filha, pode ficar. Mas dentro de mim, alguma coisa, sabe, me puxava. Eu sabia que eu estava ali com interesses próprios de buscar a Deus, com o interesse de querer solucionar o meu problema naquela hora, que era a restauração do meu casamento. E quando isso tudo veio, eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Aí foi quando eu conheci a Semente do Verbo 2019 dentro da igreja, porque eu tinha igreja perto da minha casa, só que eu ia buscar em outro lugar. Sabe aquela loucura, parece que não está te saciando? E eu tenho muito que te agradecer, não tenho nada contra meus irmãos, né, de outra religião, tenho um bom relacionamento com muitas pessoas, tenho muitos amigos que são protestantes, não temos nada contra, tenho amizade, mas foi aonde eles me ensinaram o caminho norte. E depois disso foi 2019 que eu já conheci a Semente do Verbo. Mas foi depois que eu passei um passo lá, né, estudando, me mostraram, aquela sede despertou. Eu acho muito bonito como eles estudam a palavra. Sim. Acho muito bonito. E vejo que hoje em dia tem um novo movimento dentro da Igreja Católica que está resgatando isso. Isso que eu ia te dizer, assim, a gente não tem isso, não tinha, né, na nossa igreja. Não tinha. Porque eles têm esse Ou tinha, amor, mas era muito limitado. Entre eles, fechado. Hoje já está mais expandido, né? Que eles têm um grande amor, né? Os nossos outros irmãos de outras religiões, pela palavra, eles estudam profundamente. E a gente não, a gente diz que tem, para você ter uma ideia, André, eu vou pegar minha Bíblia,
por 41 anos. Eu tinha a Bíblia, eu nunca li. Hoje eu tenho uma Bíblia toda grifada, que Deus fala comigo, isso eu anoto. Mas foi 41 anos que eu peguei o quê? Tem uns 3, 4 anos que eu comecei a manusear e estudar realmente a palavra de Deus. Olha o tempo. Mas é uma reflexão interessantíssima, assim, da gente fazer. E também faço meia-culpa, viu? Porque eu também demorei muito para pegar. Tinha a Bíblia em casa, mas não manuseava, não estudava dessa forma. Foi mais na pandemia que eu comecei realmente a me aprofundar. Aí também exagerei, porque daí eu comecei a comprar a Bíblia de tudo que era jeito. A Valentina, minha filha, fala que eu tenho umas 50 Bíblias em casa. E agora mais ainda, porque ganho muitas, graças a Deus. Então, é uma reflexão muito legal da gente fazer, porque, assim, o tanto de irmãos católicos que nós temos por aí que nunca se deram ao trabalho de ler. E aí, porque assim, também eu já conversei com alguns irmãos que falam, é muito grande. Mas, gente, não é uma maratona, entendeu? Você não tem que pegar e ler em 30 dias a Bíblia. Pelo amor de Deus. Assim, a Bíblia é um manual de vida, onde você vai passo a passo, dia a dia, lendo trechinhos. E, às vezes, um versículozinho você volta 300 vezes para poder compreender ele, né? E esse hábito de ler a palavra de Deus dentro da Igreja Católica, euzinha aprendi com a Lectio Divina, lá na Semente do Verbo. A gente ainda vai chegar nessa parte, viu? Porque a gente descobriu coisas em comuns, acho que hoje, conversando hoje, né, sobre isso. Mas o quanto é importante da gente fazer essa reflexão, né, de que é necessário, sim, de que todo mundo que se diz cristão, que se diz, né, pertencente a uma religião cristã, que você tenha, sim, a sua rotina, o seu momento com a palavra de Deus. É fundamental, porque, né, a gente pensa assim, que sem a gente se acha, eu principalmente, né, me achava autossuficiente de ter um conhecimento, um trabalho, uma vida, uma rotina, mas não ter, primeiramente, você consultar Deus. Um verdadeiro cristão é aquele que coloca tudo nas mãos de Deus. Antes de fazer tudo, confiar e colocar na mão de Deus. Perguntar a Ele, Senhor, é da tua vontade? E a gente não tem isso, né? Eu principalmente, eu não tinha. Hoje, agora, eu já faço. Ou Senhor, até fala, mas fala da boca para fora. Da boca para fora. Não espera, não determina. Seja o que Deus quiser. Não é bem assim. E assim, quando você realmente tem esse Deus dizer que Ele vai guiar a tua vida, que Ele é o Senhor da tua vida, que a tua vida está na mão dEle, é você consultar de verdade Ele. Senhor, é isso que Tu queres para a minha vida? É esse o direcionamento que Tu vai me dar? É esse o caminho que eu devo seguir? E quando você tem esse conhecimento, que você busca, né? Porque você, muitas das vezes, o que você quer, você birra, eu quero isso, eu vou lutar por isso. Mas será que é da vontade de Deus? Exato. Né? A gente nunca sabe. Quando você se entrega nele, Deus vai falar contigo, não. Deus vai colocar no teu coração o desejo e vai pacificar, vai te dar uma paz. Hoje eu vivo isso, real. Real. Também. Hoje eu vivo, assim, tudo que eu quero, decidir, assim, antes de fazer uma coisa, não, peraí, eu vou primeiro orar. Eu me recolho, né, fico sozinha, sem ninguém, sem ouvir ninguém, e fico ali em reflexão. E Deus abre a palavra de Deus e Deus fala exatamente o que eu quero ouvir. É exatamente o que eu quero ouvir. Ou Ele me corrige, ou Ele me chama a atenção, ou Ele fala, é esse o caminho. Quanto é bom a gente saber que isso aqui, a palavra de Deus é vida. Ela não é um papel, ali Deus está ali presente, né? E a gente não tem essa prática diária de conversar. Se quem dera a Deus... Claro, a tua vida todo o tempo assim, não. A gente tem o nosso momento de crises, né, de choro, mas quando você vai e busca verdadeiro, se entregar, abrir mesmo aberto o coração e aceitar, porque muitas vezes tu busca e o que Deus fala tu não aceita. Então você aceitar, mesmo que seja, não, o que eu tenho para ti é isso hoje, eu vou te destruir. Hoje eu estou passando, né, é isso. Vejo que eu estou no período, eu estou hoje assim, Deus me pegou, me quebrou todinho. Eu estou toda quebrada. Hoje eu estou um barro na mão de Deus. Mas eu sei que Deus vai me reconstruir.
não sei a que caminho, para onde, nem onde, mas ele vai me reconstruir. Hoje eu estou toda quebrada, eu estou em cacos. E a gente precisa confiar de que ele precisa fazer isso para depois remodelar. Porque Deus não pode fazer uma construção. É aquela passagem que diz, né? Não coloque odres, o vinho em odres novos, que o vinho vai estourar, nem remendo em roupas novas, né? Velho em roupa nova, porque não vai aguentar, vai estourar. Então, para ele te fazer nova, para ele te reconstruir, ele precisa quebrar aquilo que está errado. Ele precisa tirar aquilo que não serve, aquilo que vai te atrapalhar, aquilo que vai tirar para o caminho da perdição. E só assim ele vai te reconstruir. E a gente tem que se abandonar verdadeiramente, porque às vezes a gente fala assim, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas na hora que vem, realmente vem, tu entra em desespero, tu quer desistir, tu não quer. Não quer, muitas das vezes questiona. Muitas das vezes, hoje eu não questiono mais. Né? O que bate muito no meu Deus, por quê? Né? Eu aprendi que a gente não deve saber o porquê. Sim, para quê, Senhor? Então, eis-me aqui. Isso. Faz de mim, só me dá força para eu poder fazer. Exato. Hoje, ainda que as crises que eu tenho ainda muito é de desistência. Dizer, eu não vou mais lutar, eu não vou mais querer, eu não vou mais, não desistir de Deus, né? Mas do meu objetivo, dos meus planos, dos meus sonhos, daquilo que eu acredito que Deus me prometeu. Muitas das vezes eu penso assim, eu não vou querer mais, eu vou parar, tá bom até aqui, eu não aguento mais. Aí vem dentro do meu coração, mas eu estou aqui. Que foi eu que te permiti isso. Então isso me dá força, me dá ânimo para lutar. Eu não sei o quê, mas eu sei que Deus tem para mim é maior que o que eu desejo. Só isso que está dentro do meu coração. Essa entrega é muito difícil, né, de fazer. Assim, passei por um desafio também muito grande, muito parecido com o teu, de certa forma, e é difícil você se entregar de verdade, assim, aceitar que você precisa passar por esse confronto. Aceitação, né? Essa é a palavra certa, essa aceitação. Que você precisa passar por esse confronto para você poder seguir em frente de outra forma, né? A gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer por livre e espontânea vontade, ninguém quer. Mas quando acontece, você realmente aceitar de que você precisa passar por aquele deserto, mas que você não está sozinha no deserto, que Deus está ali do teu lado, caminhando. Às vezes você não está vendo, mas Ele está ali do teu lado, né? E que ali na frente Ele vai te dar a mão, assim. Já chega. Agora você está pronta. Né? Foi essa sensação que eu tive, assim, quando aconteceu comigo. E uma coisa que para mim bateu muito forte, assim, nesse momento, é sempre aceitar a verdade, lidar com a verdade, porque a nossa tendência é se esconder, é desistir, né? Ficar envergonhado, né? Não ter vergonha do que está acontecendo. Ter vergonha do que está acontecendo. E não, eu acho que quanto mais a gente lida verdadeiramente com esse confronto, mais ele nos honra, sabe? Porque ele é a verdade. Então, nós também precisamos absorver essa verdade. Né? E, pelo menos foi algo que, para mim, ficou como ensinamento na época. O ensinamento que eu tenho, além desse de eu me ver como um vaso na mão do oleiro, né, hoje, eu também tenho a imagem da minha vida sendo uma árvore sendo podada. Né? Porque muitas das vezes a gente vê o defeito do outro, a gente não vê o nosso. Né? Hoje eu me vejo uma árvore, quando ele não está dando frutos, ela precisa ser podada para que venha galhos novos e ela venha florir, frutificar e tá 100, 200, que a própria passagem diz, né? Que se não dá fruto, corta, né? Jesus passa, vê a figueira estéril, ele vai lá, olha, se dou mais um ano, cava, aduba, né? Se ela não der, pode cortar e queimá-la, jogá-la no fogo do inferno. Eu me vejo assim, né? Eu me vejo que hoje Deus está fazendo essa poda em mim. Além de eu ter quebrado, eu me vejo hoje uma pessoa assim, a meus olhos, né? Eu sou um vaso na mão dele. Hoje ele me quebrou para fazer um vaso novo. Algo de bom não tinha. Então eu preciso reconhecer que eu estou sendo. E essa árvore que não estava dando fruto, eu preciso. Então, através dessa dor, eu pude realmente vivenciar, conhecer
E conhecer mesmo, como eu te disse, hoje sem interesse. Hoje eu não tenho interesse, não procuro Deus, conhecer a palavra de Deus com interesse próprio. Como um band-aid. Não, como, Não é um band-aid mais agora. Como se fosse assim, com meus interesses, para solucionar o meu problema. Sim. Não, hoje eu conheço Deus, que Ele é meu Pai e que eu estou aqui de passagem. Uhum. E em breve tempo, não sei qual tempo, eu estarei morando com Ele. Então hoje eu preciso conhecer aquilo que futuramente eu vou estar para sempre com Ele. Então, que essa vida aqui é passageira, todo o sofrimento que eu vou passar aqui vai se passar, por mais que eu não viva nessa terra, mas Ele já me prometeu que eu ainda irei de viver na terra do vivente a bondade do Senhor. Então, dentro de mim brota que ainda verei a bondade dele agindo. Hoje não, hoje estou passando por humilhações, por sofrimentos, por abandono, uma série de coisas que olhos de quem está do meu lado, ela é muito besta. Se fosse eu, fazia isso, se fosse eu, fazia aquilo. Mas não brota no meu coração, porque a justiça humana, ela é imperfeita, não é justiça, ela é injustiça. Né? Porque Jesus diz, né? Perdoar quantas vezes? 100, 70 vezes 7, né? E Jesus quer que a gente faça com o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu já vou retribuir o mal que o outro me faz com mal, não, vou retribuir com bem. E esperar, fazer a minha parte, né? E esperar em Deus, que a justiça é dele, não minha. A justiça é dele, exatamente. É dele, não é minha. Porque quem está no meu redor, vendo eu por todo esse sofrimento passando, que estou passando hoje, né, assim, muitas coisas, quem está ao meu redor disse, não, mas se fosse eu fazia isso, se fosse... Mas a pessoa está de fora te julgando e te dando opinião, que muitas das vezes tu olha para a vida da pessoa, essa pessoa não tem, o que ela tem para te mostrar, o que ela venceu através disso, né? Então, você só consegue mesmo passar por isso e caminhar e confiar e esperar em Deus, que você conhece, você sabe quem é Ele, que você sabe. Se Ele prometeu, como você disse, Ele é verdade. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Né? E a gente tem que colocar, muitas vezes a gente coloca nossas esperanças no ser humano, na pessoa, saber que o outro é humano, é falho. Assim como eu posso falhar, o outro também pode falhar com você. Então você não pode esperar tudo do outro. Você tem que esperar sabendo que ele pode te decepcionar, te frustrar, te maltratar, né? Te insultar, porque ele não é Deus, ele não é capaz de preencher o que você quer. Muitas das vezes a gente quer que o outro preencha do que dentro da gente. Dentro da gente há um vazio que ninguém pode preencher. Somente Deus. A gente quer, depois da nossa esperança, o nosso amor, o nosso afeto na pessoa que venha preencher esse vazio dentro de nós. Mas o ser humano não é capaz de preencher. Somente Deus é capaz. Somente Deus. E a gente precisa se preparar para o caminho que vem depois disso, né? Como tu consideras assim o teu testemunho, a parte mais dolorosa e para onde ele tem te levado? Olha, a parte mais dolorosa é essa do abandono, né? De eu colocar toda a minha esperança no ser humano. E com isso eu aprendi que eu não devo confiar no ser humano, mas sim em Deus. E ele me leva tudo isso para o caminho de Deus. Né? Me leva somente para Deus, conhecer profundamente a palavra e saber que isso aqui é só uma passagem, que o meu fim é lá no céu. Tiveste um abandono em relação à tua base familiar? Não, sou relacionamento do meu relacionamento matrimonial. Ah, certo. Né? Meu esposo, ele abandonou essa família e saiu de casa. E hoje a gente vive esse luto, né, esse deserto, não só eu, como meus filhos, né? E eu tento, de todas as formas, falar que, por mais que o pai abandonou, mas eles não são abandonados, eles têm um pai. E esse pai, que é o pai deles, que é o Deus, é o pai do céu. O que tu consegues ver desse momento difícil foi impulsionado para outro momento, que foi esse novo caminho que tu tens descoberto? Foi a busca da religião, assim, profundamente, da gente conhecer profundamente a nossa religião, eu e meus filhos. Nós nos aproximamos mais de Deus, mais da igreja. Vamos diariamente na missa.
nós temos a graça de ter uma paróquia praticamente do lado de casa e tem missa diária, só não tem segunda. Aí quando no dia de segunda que não tem, a gente vai lá na Basílica, vai para Pé de Socorro, vai ficar procurando. E o meu filho menor de 9 anos, ele diz, mamãe, está escurecendo, vamos para a missa. Quer dizer, esse momento todo, todo esse sofrimento nos leva para nos aproximar mais de Deus. Sim. Buscamos consagração, eu e eles. Sim, o estudo bíblico. Vocês três lá. E a gente, todos esses sofrimentos, por exemplo, o que é que me sugere? As pessoas que estão de fora, que não estão vivendo o que te está vivendo. Vai passear, vai viajar, vai curtir, tu é nova, pega os teus filhos, faz isso. Eu no teu lugar fazia isso. Só que a gente não tem esse desejo. O nosso desejo, nossa sede é Deus. Porque a gente quer ser guiado por Deus, não pelo ser humano, é pelas pessoas que estão de fora, vendo o que te está passando, não ajudam, mas dão opinião. Se eu fosse tu, eu curtiria a vida. Se eu fosse tu, é muito nova, segue a tua vida, tu pode casar de novo, faz isso. Sabe, um monte de coisa. Tu, teus filhos, não sei o quê. Então, diante de tudo isso, eu só vejo que Deus me quer mais pertinho dele. Né? E eu falo para meus filhos, se a gente buscar primeiramente a Deus, Deus vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Exatamente. Nada vai faltar. Exato. Porque ele mesmo diz, né? Buscar primeiramente o reino do céu e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se ele falou, a gente não tem que duvidar. A gente tem que acreditar, a gente acredita em tanta coisa. Né? Antes de eu realmente conhecer, eu acreditava em horóscopo. Né? Você acredita em pessoas que vêm falar para você uma coisa, você acredita. Por que você não acredita na palavra de Deus, que é o próprio Deus falando com você? Então, isso só me leva a mais, a todo esse sofrimento, a toda essa angústia, a me aproximar mais de Deus, a conhecer, a viver verdadeiramente com Ele. Então, foi uma transformação gigante. A gente tem uma tendência de olhar só o sofrimento, mas quando a gente olha o sofrimento e depois olha o que tem sido transformado, o que tem sido acrescentado, a gente não pode jogar isso fora. É para isso que a gente tem que olhar, né? O quanto Deus se reaproximou de vocês enquanto família, uniu vocês três e trouxe para perto dele, para debaixo da asa dele, né? O meu filho maior, ele é acólito da igreja, né? O maior. E o menorzinho tá fazendo catequese. E ele o tempo todo fala, eu vou ser padre, eu vou ser padre. E é muito diferente, eu consigo ver essa realidade, porque o maior está na igreja, ele acolhe, mas sabe que você sente que ele não tem aquele, vamos dizer, aquele entusiasmo, aquela vontade de estar ali, eu vou para a igreja servir. E já o pequenininho, que está o tempo todo, que é o meu chaveirinho para onde eu vou e está comigo, é um entusiasmo muito grande, ele fala de Deus. Hoje eu cheguei em casa, ele falou assim, mamãe, eu assisti 2 vídeos do Novo Testamento. Eu gosto mais do Novo Testamento do que do Velho. Eu perguntei para ele, por quê? Porque o Novo Testamento fala de Jesus. E o outro só fala de briga. Acho que ele foi assistir alguma coisa lá do Antigo Testamento, ele viu alguma coisa de briga, de conflito, só fala de briga. E o Novo Testamento só fala de Jesus. Olha que lindo, né? Você assim te vê. Compreensão muito. Não a sede dele. É a sede de conhecer, de buscar. Mas por que isso? É porque ele está comigo o tempo todo ali na igreja. Por onde eu vou, ele está comigo. Onde é meus programas? É igreja, igreja, igreja. É retiro, é retiro. Então, ele está ali, então está vivendo aquele mundo ali. Mas tu vai viver só a igreja? Claro que não. Tem domingo que eu saio, a gente vai para a igreja, e depois da missa a gente se reúne, eu vou fazer um piquenique entre nós 3. Eu levo ele para Batista Campos, a gente tem uma toalha lá, e lá a gente fica. É muito mais agradável você ficar só nós 3. Parece que, realmente, como você falou, o sofrimento de hoje nos leva para Deus e nos aproximou. Nós, como família, eu e os meus 2 filhos, e a mais a Deus. E aí a gente está falando muito sobre a palavra de Deus. Qual é uma passagem, um versículo, algo que tu te identifica fortemente, assim? É essa aí, que é o Salmo 90, 92 ou 91, eu não recordo bem. Não precisa falar o número certinho, porque eu mesma não lembro, não. Eu falo assim, diz, versão né? atualizada Andréa Lia, aí eu falo de jeito. Ele diz que todo o sofrimento dessa terra, né, passará. E que todo sofrimento nessa terra teremos sofrimentos e aflições. Mas coragem, esse é Mateus, coragem, eu venci o mundo. E a outra passagem que fica muito forte para mim, que é esse salmo,
é a bondade do Senhor e hei de ver na terra dos viventes. Ou seja, se Deus falou, ele vai cumprir. Então, que venha qualquer sofrimento, né, e eu esteja de pé, como Maria ficou ao pé da cruz, né? Ela não esmoreceu, ela não voltou atrás, eu não quero começar a chorar, não. É o que me veio muito forte, e de você aguentar. Por mais que eu passe o sofrimento aqui, mas ele é passageiro, ele vai passar. E Deus ainda vai me consolar ainda nesta terra, antes Amém. que eu vá ao encontro dele. Amém. Amém. E para a gente começar a finalizar, eu quero te perguntar por que é que vale a pena crer? Porque Deus, ele é o nosso início, nós viemos nesse mundo por ele nos desejou, ele nos quis, se nós estamos aqui, ele tem uma razão, ele tem um porquê, a gente veio nesse mundo, fomos desejados, e crer nele, porque o nosso fim é ele. Eu preciso confiar e saber. Se ele me desejou, ele tem um objetivo comigo, ele tem um propósito na minha vida aqui. Eu podia não existir, eu sou espermatozoide, mas ele quis que eu viesse nesse mundo, então ele tem um propósito. Então, se ele quis, eu preciso acreditar que eu tenho uma missão aqui, não sei o qual. E com isso, eu preciso acreditar que ele vai me mostrar esse direcionamento, qual é a missão. Que eu já sei, a minha missão é familiar, com meus filhos, mas dentro disso, ele me pede algo a mais, que eu só vou descobrir se eu buscar ele e acreditar que ele está em todos os momentos da minha vida, nos difíceis, nos alegres, nos momentos tristes, em todos os momentos da minha vida ele está presente ali comigo. Por isso que vale a pena crer. Para a gente começar a encerrar de verdade agora, uma provocação que a gente faz em todo o programa aqui. Sim. Deus existe e eu posso provar. Sim, Deus existe, posso provar. Eu tenho um testemunho muito que existe na minha vida, de que nas minhas orações eu pedia que me enviasse pessoas, que essas pessoas me levassem para ele. E ele me enviou exatamente como eu sempre pedi nas minhas orações. Eu tenho amigas, desde assim, eu sou muito de amizade, eu sou muito assim, retraído com uma amizade, sabe? Eu desconfiada, não gosto. E eu sempre pedia, Senhor, me envia amizades que me levem para ti. E hoje eu tenho amizades que me levam justamente para Deus. Eu tenho uma amiga que ela foi o ponto crucial de eu acreditar, de eu saber que Deus existe. É um testemunho muito lindo e essa pessoa me inspira todos os dias. Quando eu penso em esmorecer, quando eu penso em cair, eu lembro do agir de Deus na vida dela e vejo que o que Deus fez na vida dela foi um mover de coisas e ele existe. E se ele fez na vida dela, ele é capaz de fazer na minha. E tu pode falar o nome dela? Sim, é Conceição. Conceição, vou lançar um desafio para você, já com esta indicação da Cídia. Conceição, vem contar a tua história aqui para a gente, né? Quem sabe teu testemunho não vai edificar outras vidas também. Ela me inspirou muito, né? Eu sei que Deus existe porque o mover de Deus na vida dela, o que ele fez na vida dela, se ele fez nela, ele pode fazer na minha também. Amém. Que assim seja, né? Cídia, eu estou muito feliz assim de te receber aqui mesmo, obrigada mesmo. E até porque a gente tocou em vários pontos super importantes assim para quem quer realmente começar a se reaproximar de Deus, né? A gente vive aí numa intensidade do mundo, né? Sim. O mundo suga a gente muito. E às vezes é muito difícil a gente tomar essa decisão de voltar, de começar a escolher melhor, né? Porque a gente precisa escolher melhor os ambientes, escolher as pessoas, escolher as situações, escolher as nossas atitudes, escolher tudo, na verdade, né? A primeira mensagem que eu deixei quando virou o ano foi isso, assim, a gente ouve muito falar de prosperidade, a gente ouve falar de meta, a gente ouve falar de tanta coisa, o que você vai fazer, sucesso, o que você quer, as metas, o sucesso, os objetivos. E, na verdade, eu fiquei muito pensativa e passei uma mensagem falando assim que eu queria muito que cada pessoa parasse
e observasse o quanto ela pode começar a imitar mais a Cristo no dia a dia, sabe? Porque é aí que vem a recompensa, né? É lembrar do que ele fez por nós e nós fazemos tão pouco por ele. Tudo o que nós fazemos é pouco diante do que ele fez por nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é você acordar de manhã e dizer assim, como é que hoje eu posso ser um pouquinho mais parecido com Cristo? Né? E nesse desafio, você pensa de um dia, depois mais um dia, depois mais um dia, e até o final da sua vida, quem sabe... É isso que eu estou fazendo, sabe, André? Eu tenho a imitação de Cristo. E eu todo dia eu estou fazendo. Como eu sou o ano, eu fiz o primeiro capítulo, eu leio o primeiro capítulo para me configurar realmente ao Cristo. É um livro? É um livro, Imitação de Cristo. Ah, eu não conheço. Eu vou te dar, Imitação de Cristo. Ele tem um capítulo, cada dia você tem um capítulo. Só que eu estava abrindo aleatório. Ele fala justamente isso, como você deve se comportar, como você deve se reportar a ele com a oração. Que legal. Como você deve se aproximar dele para pedir algo, para suplicar a ele algo que você deseja, né? Então, se você quer tal coisa que eu alcance, fale assim comigo. Isso. Então, eu passei realmente esse livro, A Imitação de Cristo, a ler um capítulo por dia, para justamente me configurar, porque você falou isso é muito importante. Hoje as pessoas não estão preocupadas de pensar, né, que a gente tem um início e tem um fim. E isso, ninguém não pensa no fim, lá na eternidade, só pensamos no hoje, no agora, né? No momento, na felicidade. A gente não pensa no futuro. Hoje eu estou falando contigo, amanhã eu não sei, né, se eu estou aqui nessa terra. Então, a gente tem que fazer o nosso hoje. É hoje, é agora. Eu preciso ser melhor agora. Eu preciso perdoar agora. Eu preciso fazer e imitar Cristo agora. Porque eu posso daqui para ali dar um passo, já não existe mais. Então, quer dizer, se todo mundo tivesse essa consciência, eu preciso não me aborrecer com alguém, ou xingar alguém, ou maltratar, ou falar mal de alguém, né? Agora, não é amanhã. Não, hoje eu falo, mas amanhã eu estou melhor. Não posso dormir, amanhã não acordar, né? Então, ele pede muito isso, que você falou é muito importante, sabia? Amém. São os discernimentos que o Espírito Santo traz para a gente. Com a gente certeza. Precisa estar conectado para poder ouvir, né? Esses direcionamentos. Com certeza. Então, agora, para a gente encerrar, qual é o recadinho que tu podes deixar para quem está ali do outro lado, às vezes sem saber por onde começar? O único meio correto que você tem é buscar e se aproximar de Deus. Não há outro meio, não existe caminho mais curto, mais certo sem Deus. Deus é o nosso tudo, é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, a gente não tem direção para lugar nenhum. A gente pode tentar ir, mas a gente vai cair, a gente vai tropeçar. E com Ele, não. Com Ele, a gente sempre vai no caminho certo. Pode demorar, pode ser doloroso, mas se nós permanecermos com Ele, firme no caminho dEle, a gente sempre vai ser feliz, porque felicidade só há com Jesus, com mais ninguém. Amém. Me dê sua mão aqui. Aqui a gente agradece assim, segurando uma na mão da outra, para que a gente passe essa energia do Senhor uma para outra. Amém. Que você seja muito abençoada. Amém. Que a sua reconstrução comece numa rocha firme. Já está. Durante, né? E que esse caminho firme siga durante todo o teu caminho. Com Eu tenho certeza, você já foi acolhida por Deus, já foi acolhida por Nossa Senhora. Amém. Né, a qual você se consagrou. Então, o colo mais importante você já tem. Com certeza, Então, que Deus abençoe muito. Amém, você e seus amiga. filhos Amém. lindos que eu conheci. E conte sempre comigo, viu? Amém. Conte, porque quando a gente senta aqui nessa bancada, a gente vira irmão em Cristo. Então, dá tudo certo. Obrigada pela tua presença, viu? Tá? E você que ficou até agora aí do outro lado, compartilhando aqui esse momento com a gente. Mais uma vez eu peço para que você deixe aí o seu like. Gente, é muito importante. Deixa o like, a gente precisa muitão. Mas especialmente eu queria muito pedir, pega o link, manda para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Nossa conversa hoje foi riquíssima. Esse é o verdadeiro tesouro.
quando a gente fala da palavra de Deus, dos ensinamentos que ele deixou para a gente. Esse é o verdadeiro ouro. O resto vem depois. Então, manda esse episódio para as pessoas que você gosta, que você sabe que estão precisando. E como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.